Bom dia, sexto ano. Nós estamos aqui hoje para corrigirmos as páginas 30 a 36 da apostila, correspondentes ao dia 7 ao dia 9 de abril. Muito bem, acompanhe comigo aí, página 30, questão E. As palavras indicadas no item anterior identificam um único ser ou vários? Como você chegou a essa conclusão? Nós temos aí os substantivos, as palavras que dão nome aos seres, como a gente já estudou, pessoas, animais e plantas, identificam vários seres. E isso porque elas estão no plural, Lembrando que você tirando palavras de um texto, você utiliza aspas nelas, tá bom? Número 4, ele fala de uma expressão que foi usada mais genérica envolvendo os integrantes desses três grupos. Que expressão é essa? Você pode ter colocado ser vivo ou seres vivos, tudo bem, está correto. Número 5, observe o texto verbal e a imagem, que foi do segundo princípio que ele colocou aqui para você analisar. Resumo o objetivo desse princípio. O objetivo, gente, é a finalidade com que esse princípio foi criado. Então, nós podemos dizer que é dar uma importância maior ao respeito e à proteção aos seres vivos. Na letra B, é uma questão pessoal, mas eu vou comentar assim mesmo para você analisar a sua resposta. Por que foi escolhida a imagem de um guarda de trânsito para ilustrar esse princípio? Porque, na verdade, o guarda de trânsito, ele representa aí a proteção às pessoas, Uma das funções do guarda de trânsito é garantir a segurança dos cidadãos, Na letra C, não há linhas para você responder. Você deve ter feito no caderno ou, de repente, feito observação na própria apostila. Porque no lugar de pedestres, na ilustração, há joaninhas atravessando a rua. Apresente uma hipótese que pode ser colocada aqui, porque eles são animais muito frágeis, que a gente também pode comparar aos seres humanos, Muitos seres humanos precisam também de proteção. Na letra D, ele pergunta, ele fala da carta da Terra para crianças, fala de uma ilustração, e ele pergunta, considerando o público leitor, qual é a finalidade dessas imagens no documento? Você pode colocar uma ideia de que é para dar um exemplo, que é para facilitar o entendimento do leitor, e também, é claro, que para deixar mais atrativo, tá? Passando para a página 31, nós temos o seguinte, temos o contexto do número 6, temos dois trechos, dois pontos, 1 e o 2, e ele fala do uso do infinitivo e ele fala do uso do imperativo. O infinitivo eu coloquei para vocês, que é o verbo não conjugado, como está aqui o respeitar. E já o imperativo, que é a ordem, o apelo, o convite, que é o respeite. Ele pergunta na letra A do 6, qual das duas formas, imperativo ou infinitivo, comunica ao leitor maior ênfase na realização da ação? É claro, pessoal, que nós vamos colocar que é o uso do imperativo, porque o uso do imperativo, ele tenta, controlar aí o comportamento do leitor. Pediu para você reescrever na letra B esses dois pontos na forma do imperativo. Você pode ter colocado ou reconheça que todos os seres são interligados ou reconhece que todos os seres são interligados. Na segunda, você pode colocar afirma a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos ou afirme. Na número 7, ele diz, no trecho, sempre respeite essas três coisas da carta da Terra para crianças, é utilizada uma palavra genérica, em geral, muito presente no cotidiano. Que palavra é essa? A palavra, pessoal, é coisa, usando aspas, retirando do trecho, tá? Na número 8, temos, sabendo que frase correspondente, que frase corresponde a um enunciado de sentido completo, como a gente já estudou, pode-se afirmar que o trecho sempre respeite essas três coisas, corresponde a uma frase? Vamos colocar que não, porque na verdade está faltando uma parte e não possui sentido completo. Bom, número 9 temos, de acordo com o segundo princípio, quais são as três coisas que devem ser respeitadas? As três coisas que devem ser respeitadas são a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas
e o bem-estar de todos os seres vivos. Na número 10, assinale a situação que corresponde ao uso do ponto e vírgula no trecho. Nós vamos assinalar a terceira opção. É empregado para separar itens de uma listagem, tá? Como a gente observou nessa carta. No número 11, ele vai vir falando sobre os sintagmas, né? E ele coloca um trecho para nós analisarmos e pergunta na letra A, quais são esses 3 sintagmas? Os 3 sintagmas são, primeiro, usando tudo aspas, tá, gente? A vida de todo e qualquer ser vivo, primeiro sintagma. Os direitos das pessoas, segundo sintagma. O bem-estar de todos os seres vivos, terceiro sintagma. E na letra B, esses sintagmas são nominais ou verbais? Claro que são nominais, porque eles não têm verbo. Quais são os núcleos desses 3 sintagmas? Como eu coloquei na videoaula para vocês, o núcleo do sintagma é sempre a palavra que é mais importante, né, dentro daquele contexto, a palavra que não pode ser retirada daquele trecho, que ela vai fazer falta para o significado, tá? Então, do primeiro sintagma, o núcleo é vida, do segundo sintagma são direitos, e o terceiro sintagma é bem-estar, na ordem, tá? Muito bem. Na página 32, nós temos o terceiro princípio. É correto afirmar que as pessoas podem usufruir livremente da natureza? Nós temos aqui a expressão com cuidado e que restringe a exploração da natureza, ou seja, fica implícita a ideia de exploração sustentável da natureza, tá? E ele diz assim, que sustentabilidade é uma ideia de respeito à natureza. Você pode utilizar, mas com consciência, né? Sem causar impacto ao meio ambiente. Na B, assinale as afirmativas verdadeiras sobre a pontuação empregada nesse princípio. Então, nós vamos assinalar as 3. Depois, no quarto princípio, número 13, ele pediu assim na letra A. Nos itens desse princípio são propostas várias ações. Qual é o objetivo delas, gente? É sempre aqui orientar os leitores sobre as ações que ajudam a manter limpos os lugares onde vivem. Na letra B, sublinhe as palavras que indicam ações que se espera que o leitor realize, que aí nós estamos falando do modo imperativo, a ordem, o apelo. E nós temos o economize, nós temos o jogue, nós temos o procure manter, nós temos o separe, nós temos o adote. Na letra C, essas palavras pertencem ao grupo dos verbos, que são ações. Na 14, ele diz, uma palavra também pode ser criada a partir da união de 2 outras já existentes. Esse é o caso de arco-íris, bem-me-quer, guarda-roupa. Essas palavras são chamadas compostas, você já estudou isso também no Fundamental 1. Copie do segundo princípio uma palavra composta. Estamos falando, por exemplo, da palavra bem-estar. Na página 33, era apenas leitura, né? Então nós vamos diretamente para a página 34. Que na número 15 ele pergunta assim, ele diz, primeiro, as crianças nomeiam 2 lugares onde devem assumir seus deveres. Que lugares são esses? Estamos falando de casa e nós estamos falando de escola. Muito bem. A letra B é uma resposta somente pessoal, porque ele dê o nome de 2 lugares, de preferência aqueles que você costuma frequentar. Você, então, pessoal. Na 16, temos um trecho para analisar e ele pergunta, de acordo com a carta, meninos e meninas podem gostar das mesmas atividades. Que atividades são exemplificadas na carta? Isso na letra A. Nós temos brincadeiras, jogos e músicas. Na letra B, ele disse, dê o nome de outra atividade que pode agradar a meninos e meninas. Olha, gente, aqui eu vou dar sugestões, como filmes, dança, outros passeios, mas você pode ter colocado outra coisa. Se tiver dúvida, você pode me perguntar. O trecho apresenta o nome da opinião desfavorável formulada por alguém sem conhecimento dos fatos ou reflexão. Como se chama essa opinião sem fundamento? É claro que é a opinião do preconceito. Muito bem. Aí, nós temos, no número 17,
Releia o início do texto. Na letra A, qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral, ou seja, não especificada? Temos a palavra planeta. Qual palavra nomeia um lugar de forma específica? Temos a palavra terra. O que há de diferente na grafia dessas palavras no texto? Muito bem. Aqui indica um lugar específico, né, que nós temos aqui a palavra terra, ela está com a inicial maiúscula, ainda que não inicie frase, a gente sabe disso. Passando para a página 35, temos o seguinte, um outro trecho, que é a conclusão do texto, né, na número 18, e a letra A fala, no trecho, mudar o mundo é tipo fazer um gol, é trabalho de um time. As crianças comparam duas ações, mudar o mundo e fazer um gol. O que há em comum entre essas ações que possibilitou a comparação? Bom, gente, é claro que ele vem trabalhando aqui com a ideia de coletividade, ou seja, uma ação, né, que é mais complexa, que precisa de um esforço de várias pessoas. Por isso que ele pôde fazer essa comparação. Time é um substantivo coletivo. Isso significa que ele dá nome a um grupo de seres. Sabendo disso, responda: por que para o autor mudar o mundo é um trabalho de time? O que essa expressão quer dizer? Muito bem, ele quer dizer, gente, que as ações feitas individualmente, elas não têm o mesmo impacto, né? Então, ações realizadas pela comunidade, por um grupo, é o contrário disso, tem um maior impacto, né? Porque, na verdade, pede aí a colaboração de todos. Na número 19, ele me dá uma tabela, né? E ele pede para você completar com 2 substantivos. O primeiro substantivo é meninas, o segundo meninos, e ele pede para você analisar quanto ao gênero, que significa feminino e masculino, e o número dessas palavras, que é singular e plural. Então, para meninas, nós temos o gênero feminino e o número plural. Para meninos, nós temos masculino e plural. E tem um pontozinho debaixo da tabela que você deveria ter respondido também. Explique como você identificou o gênero e o número dos substantivos indicados acima. Muito simples, olhando a desinência nominal. O que é a desinência nominal, pessoal? Finalzinho da palavra, né? Que você vai observar o O e o A, que a gente já faz isso há muito tempo, e o S, que é para indicar o plural. Na número 20 da 35, os substantivos pais e filhos estão no masculino plural. Isso significa que, nesse contexto, refere-se apenas a seres do sexo masculino? Não. Então, quando eu digo pais, eu posso querer dizer pais e mães, e filhos eu posso querer dizer filhos e filhas. É só a gente observar que, como é o caso aqui, né, nesse contexto, existem substantivos, existem nomes, né, que podem, dependendo de onde foi utilizado, tanto expressar para o masculino quanto para o feminino. E vamos para a última página, que é a página 36. No número 21 da página 36, ele diz os substantivos brasileirinho, porque você analisou toda criança na escola, um trecho de Maria Eloy. Ele disse, e meninadinha tem semelhança na escrita, terminação inho. Ele diz, brasileirinho foi criado a partir de outro substantivo. Que palavra deu origem a ele? É claro que a palavra é brasileiro, é só observar que é da mesma família. Na letra B, considerando a palavra indicada acima, que ideia a terminação inho acrescenta ao sentido dessa palavra? É a ideia de um tamanho menor. Isso você também já estudou lá no Fundamental 1. Na C, para terminarmos, diz que a terminação em meninadinha acrescenta a ideia à palavra primitiva, como ocorre em brasileirinho. Então, a gente vai observar que, além de expressar a ideia de que as crianças pequenas formam o grupo, há ainda um tom carinhoso ao se referir a ele. Você vai estudar um pouco mais à frente, um pouco mais sobre o diminutivo, que é o caso aqui, e você vai observar que o diminutivo, além de tamanho menor, ele pode expressar carinho, né, amor, afeto, também pode indicar ironia,
né, que já vai ser usado no sentido negativo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Espero que vocês tenham corrigido tudo direitinho, né? Podem ir dando certo na apostila. É bem legal para o controle da correção de vocês. Qualquer coisa, é só me enviar alguma pergunta, tá bom? Beijo, saudades!